Abriu aí a sua Bíblia? Então hoje nós vamos falar sobre a máscara da incredulidade. Vida cristã sem máscara. Vida cristã é um baita de um desafio, né, gente? Além da gente ser perseguido por Satanás, eu acho que a maior perseguição que existe, muitas vezes, é dentro da igreja. Porque a gente já espera que algumas pessoas se levantem contra o Evangelho. Essa semana, por exemplo, nós vimos aí a rainha dos baixinhos, né? Sem moral nenhuma, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser reescrita, né? Nem atualizada, né? Eu fico me perguntando se uma pessoa como ela lê a Bíblia, ou sabe o que está escrito lá. Muito provavelmente não, né? Então é uma opinião de alguém que não se espera nada, é alguém de fora, é alguém que não conhece a Deus, que não tem comunhão com Ele, que não tem vida com Ele e que dá a sua opinião sem pensar nas consequências disso. Mas e quando a situação nossa, a perseguição da vida cristã acontece dentro da igreja? Por que existe tanta perseguição de cristão para cristão? Por que nós, costumeiramente, nos utilizamos de algumas máscaras e através de uma religiosidade, de uma religião lá dentro do nosso coração exagerada, passamos a perseguir outros irmãos? Nós precisamos constantemente ver e avaliar a nossa vida para ver se nós não estamos usando máscaras e vivendo uma vida cristã superficial, mentirosa, sem noção. Precisamos constantemente pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, para que a vida cristã que estamos vivendo seja pura e seja verdadeira. E gente, isso não é uma tarefa fácil, não é simples. Na realidade é um dos maiores desafios que eu e você temos. Se nós olharmos para a palavra de Deus, e hoje eu tenho esse texto para compartilhar com você, talvez você chegue à conclusão de que você é incrédulo. Talvez nesta manhã você chegue à conclusão de que você é muito, mas muito parecido com as pessoas descritas nesse texto bíblico, das quais o Senhor Jesus mesmo teve que, de alguma maneira, refutá-las, ou entendê-las, compreendê-las, mas seguir o seu caminho. Eu não sei o que você tem passado na sua vida cristã, mas a minha intenção com essas mensagens aqui pela manhã é que você seja trabalhado pelo Senhor, e você caia em profundo arrependimento caso você esteja vivendo uma vida pecaminosa. E a partir desse arrependimento profundo e genuíno, você tem a sua vida transformada. É sempre tempo de se voltar para o Senhor. Sempre existe uma nova oportunidade para você todos os dias. Vida cristã vitoriosa não é, gente, receber uma bênção. Receber uma bênção é uma maravilha. Vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Eu poderia pregar para você aqui, ou fazer uma série de mensagens, né, como uma campanha, onde você seria vitorioso o tempo todo. Poderia vir aqui com algumas frases de efeito, né, me utilizando ou prostituindo a Bíblia para reforçar isso, algumas frases de efeito que você se sentisse muito bem. Não é difícil fazer isso, não é difícil manipular a massa. A realidade é bem simples, porque tudo que eu e você queremos ouvir o tempo todo é que nós somos as melhores pessoas do mundo. Só que a Bíblia foi escrita para dizer para nós que nós precisamos constantemente de ajuda. A Bíblia foi escrita para dizer para mim e para você que nós temos que tirar as máscaras e deixar o Espírito Santo trabalhar profundamente no nosso coração. E nesse grande desafio que nós temos pela frente, né, eu acredito que esse seja o caminho do trabalhar do Senhor para com a sua vida. Mas muitos não querem, muitos decidem seguir um caminho diferente. Mas eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor para que primeiro Ele trabalhe em mim, para que Ele possa então trabalhar juntamente com a igreja. Então espero nesta manhã que você deixe a máscara da incredulidade de lado, que você abandone de uma vez por todas e possa, do fundo do seu coração, acreditar no Senhor, né, de uma maneira que o honre 24 horas por dia e 7 dias por semana.
Um homem chamado Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, cristão, ele disse: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo e a todas as pessoas por algum tempo, mas não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Ninguém consegue fingir uma coisa que não é por muito tempo. As atitudes um dia acabam revelando o que procede do coração e da mente da pessoa. Então é isso. A vida cristã você pode até fingir muito bem aqui dentro, mas talvez lá fora você não consiga. Eu, durante o ministério, eu acabo lidando com todo tipo de gente. E é bem interessante porque às vezes eu não sou do tipo que fica o tempo todo olhando, julgando, medindo, avaliando, tá? Não faço isso. Eu não teria os cabelos pretinhos na minha cabeça se eu fizesse esse tipo de coisa, já começa por aí. Então eu não sou do tipo que vive assim. Quando eu cumprimento você, eu realmente estou cumprimentando. Quando eu estou te abraçando, eu realmente estou te abraçando. Ah não, mas ontem eu lasquei o chicote no pastor e na igreja. Cara, segue vida. Você vai prestar contas para o Senhor, não é para mim. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos prosseguir. Então não fico constantemente avaliando, mas durante o ministério eu já acabo lidando com pessoas que na conversa muitas vezes eu preciso trazer uma orientação para que abandone aquela tal atitude. Só que é nítido ver que quando você toca em certos assuntos, a pessoa dá um passo para trás e diz: não, aí é demais para mim. Pois é uma escolha. Se você abandonar, você ficará bem com Deus e ruim com as pessoas. Aceitável. Mas se você não abandonar, você vai ficar bem com as pessoas, mas ruim com Deus. Isso não é aceitável. Por quê? Porque o único que pode dizer para você que você vai para o céu ou para o inferno é Deus. No fim das contas, nós temos que agradar aquele que realmente tem poder para nos mandar para o céu, nos receber no céu, ou mandar para a condenação eterna. É por isso que uma vida cristã pura e verdadeira, sem máscaras, é de extrema importância para mim e para você hoje. Vamos à leitura do texto? Você abriu aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 6, dos versículos 1 ao 6, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Para onde ele estava indo? Sua cidade, Nazaré, tá bom? Cidade que ele viveu. Lembra-se lá do início da história de Jesus? Ele nasceu em Belém, ficou um tempo foragido no Egito, depois ele volta para Nazaré. Lá ele vive todo esse período de vida. A gente não tem menção na Bíblia do que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos de idade, ou por volta de 30, é um período que não há relatos na Bíblia. O último relato que existe é Jesus lá em Jerusalém, no templo, ensinando os mestres da lei. Você se lembra disso? E meio que os pais se dão conta que ele não está na caravana de volta para casa, vão ver ele está dentro do templo. Esse é o último relato que existe, depois dos 12 até os 30 anos de idade. A gente não tem relato algum, porém, fica nítido também que Jesus vivia esse período todo em Nazaré. Jesus de Nazaré. Assim ele é reconhecido pela maioria das pessoas. Então a sua cidade. Aí o texto continua. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles.
Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. A Bíblia não diz que Jesus ficou admirado exceto por 2 vezes. Aqui, em uma ocasião de fé. Você se lembra da história do centurião que demonstrou fé? Que Jesus diz, vamos lá então curar o seu servo. Ele diz, não precisa, basta apenas uma palavra para que o meu servo seja curado onde ele está. A mesma palavra utilizada ali que Jesus diz, não vi tamanha fé. Jesus fica admirado com o posicionamento daquele centurião romano, e ele diz, eu estou admirado com a fé desse centurião. Essa mesma palavra é utilizada por Jesus, só que para o contexto totalmente oposto, que é a incredulidade do povo de Nazaré, o local que ele cresceu, que ele foi visto quando criança, quando adolescente, parte da sua juventude, até praticamente ali os seus 30 anos de idade. Então ali naquele contexto é que Jesus está inserido. Foi justamente, então essa palavra utilizada aqui para a incredulidade, a admiração de Jesus com a incredulidade deles, foi a mesma, usada 2 vezes na Bíblia. Então você percebe que tanto a fé é algo grandioso, maravilhoso, poderosíssimo, mas a incredulidade também. Basicamente, o que eu estou querendo dizer para você, é que se você não cuidar do seu coração, o mesmo peso que tem a fé, pode ter a falta dela, a incredulidade. E todos nós estamos no mesmo barco, constantemente vivendo as nossas vidas, neste mundão, aonde o diabo tenta de todas as formas dizer para você, que Deus não existe. Quando ele não consegue te convencer que Deus não existe, ele trabalha de uma maneira mais amena, ele diz que Deus não é poderoso. Quando ele não consegue trabalhar ainda, porque você continua insistindo que Deus existe, que ele é poderoso, ele vai dizer para você que Deus hoje não realiza milagres como realizava antigamente. E ele vai sempre ter algum viés para trabalhar a incredulidade no seu coração. Então a Bíblia não diz que Jesus ficou admirado por essas 2 questões. Pensamos na fé como algo poderoso, mas a incredulidade também é poderosa. O poder da descrença é tão grande que se estende por toda a eternidade. É uma força destruidora. O que acontece com aqueles que são descrentes? A condenação eterna. Mas o que acontece com aqueles que são crentes, que aplicam fé e vivem de acordo com o que a palavra orienta? A vida eterna. Você entendeu, meu irmão? Como que é a questão da incredulidade que pode te levar para uma condenação eterna, mas a fé em Cristo Jesus pode te levar para a vida eterna. Então esse é um tema e um assunto que nós precisamos fazer uma leitura, para ver se nós não estamos nos utilizando de uma máscara, que é a máscara da incredulidade, da qual o Senhor deseja que a gente retire, jogue para longe e nunca mais volte a usar. E é onde eu me baseio nessa questão da força destruidora da incredulidade. Eva descreu da palavra de Deus e levou toda a raça humana a uma maldição e julgamento eterno. Ela descreu. Deus orienta, ela faz o oposto. Noé foi um pregador da justiça, alertando a um mundo que o descreu e foi destruído pelo dilúvio, de onde somente Noé e sua família escaparam. Foi a descrença da parte de Israel no deserto que os fez morrer ali, antes mesmo de entrar na terra prometida, toda aquela geração, durante 40 anos. E a história da descrença que continuou em Israel, mesmo depois que eles entraram na terra de Canaã, é clara no Antigo Testamento. Eles foram julgados por Deus por sua apostasia e descrença. A incredulidade de Arão levou ao massacre de 3.000 pessoas. A descrença de Moisés o manteve fora da terra prometida. Deus dá uma orientação, ele faz outra, ele faz o que Deus não havia pedido. A incredulidade de Acã, resultando em sua desobediência, ocasionou a execução de si mesmo e de toda a sua família. A descrença de Senaqueribe, o rei gentio, levou ao seu assassinato por seus próprios filhos, depois que um anjo do Senhor massacrou 185.000 soldados de suas tropas. Não existe falta de exemplos na palavra de Deus acerca daqueles que não creram. Se a gente parar para conversar sobre isso, a gente vai ficar aqui amanhã, à tarde, a noite inteirinha. Se fôssemos colocar mesmo na ponta do lápis toda a incredulidade e o que aconteceu com aqueles que foram trabalhados na incredulidade, a lista é simplesmente gigantesca. O Novo Testamento tem muito a dizer sobre a fé e a credulidade,
mas tem muito a dizer igualmente sobre a descrença e a incredulidade. Olha o que diz em João capítulo 3, 17 e 18. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê, ou seja, quem tem fé, quem acredita a sua fé em Cristo, não é julgado. O que não crê, o incrédulo, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que assunto sério, gente, e que exige de nós uma atenção redobrada. Talvez você nesta manhã diga para mim assim: não, pastor, sou crente, comigo está tudo tranquilo. Não, nossa, você precisava ver eu cantando aqui essas canções agora pela manhã. Fechei meus olhinhos, levantei minhas mãos e olha, foi um negócio violento. Será que isso é suficiente para você realmente fazer uma leitura do seu coração? Porque nós estamos falando de um povo que conviveu com Jesus desde sua infância até basicamente terminar a sua juventude. Vamos colocar ali um convívio direto por mais de 20 anos. E que não pôde reconhecê-lo. E que ele não pôde realizar os milagres. Uma cidade que foi amaldiçoada, que teve o grande privilégio de ter entre eles o próprio Filho de Deus, mas que não o reconheceu. Então, nós não podemos partir do pressuposto que conosco está tudo bem. É necessário que a gente pare, medite e veja se de fato a nossa vida é uma vida que tem acreditado fé em Cristo Jesus. Porque nos dias que vivemos, meu irmão, estão dizendo para você que uma meia fé é válido. Estão dizendo para nós que uma meia verdade é válido. Estão dizendo para nós aí constantemente que não precisamos nos posicionar. O mundo está dizendo que nós precisamos aceitar aquilo que está parcialmente bom e legal. Mentira, não é assim que funciona. A perseguição não se dá para aqueles que dizem sim para tudo. A perseguição só existe para aqueles que dizem sim para Cristo e não para o pecado. Você parou para pensar por um instante que se você disser não para pecado e sim para Jesus, você não aceitará as atrocidades que têm acontecido em muitos casamentos, por conta do maldito feminismo. Se você disser não para o pecado, você nunca aceitará que um corrupto dirija a nação, desde a presidência até uma vereância em nossa cidade. Se você parar para pensar, você não aceitará nenhum tipo de ideologia de gênero. Você vai se levantar contra. Eu já disse aqui para vocês, Edmund Burke falou o seguinte: o que me preocupa, o que me incomoda, não é o grito daqueles que são desonestos, corruptos e sem noção, é o silêncio dos bons. E por que nós nos silenciamos? Você já parou para pensar nisso? Por que você fica quieto? Pensa um pouquinho. Você vê o seu familiar descendo a ripa naquilo que você acredita. Aí você, frouxo, para não dizer outra coisa, você diz assim: eu não vou entrar numa, porque eu ainda pretendo ganhar essa pessoa para Jesus. Pois eu, se eu fosse o seu familiar, não viria para Jesus, porque a minha crença seria: se esse não pode nem defender a fé que ele tem, essa é uma religião ou um Deus que não serve para mim. Você muitas vezes não defende a sua fé, não evangeliza, não ganha outra pessoa para Jesus, porque você está com dificuldade de crer. No fundo,
você tem dúvidas. Você convive com Jesus todos os dias. Está ali, ó o menino correndo, brincando de esconde-esconde. Nossa, faz 25 anos, 30 anos que eu conheço, está aqui, ó, conviveu com os meus filhos. Mas quando ele se levanta para dizer para você, se posiciona, você fala, opa, de onde está vindo isso? Quem é? Quem é você? Sua palavra até que é legal, poxa, interessante, de onde saiu tanta sabedoria? Não te conhecia assim. Mas não, peraí, vamos confundir as coisas. Meu irmão, nós precisamos parar para pensar nisso. É difícil, mas alguém tem que dizer para você. Se não for eu a pessoa que te diz, talvez você seja, ou talvez você esteja, melhor assim, incrédulo, quem vai dizer para você? Diz o texto em João capítulo 8, 21, 23 e 24. Mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou vocês não podem ir. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão pelos seus pecados. A descrença tem consequências devastadoras. Eu diria que o que nós estamos vivendo enquanto Brasil, no que diz respeito à nossa espiritualidade, à nossa fé em Cristo Jesus, é simplesmente uma consequência da falta de fé, ou de uma meia fé. Nós falamos que Cristo existe, mas nós não vivemos como se Ele de fato existisse. E aí eu posso dizer para você, sem medo de errar, se você não lê e não medita na palavra de Deus, como que você pode dizer que tem fé? Eu quero que Deus fale comigo. Abre a sua Bíblia, Ele vai falar com você. Não, mas eu não consigo entender nada do que eu leio. Será? Porque a Bíblia dá uma outra orientação e uma outra direção. Ela diz que nós, quando nos posicionamos, recebemos uma iluminação do Espírito Santo. Esse é o único livro que vem acompanhado de uma tecnologia divina. Nenhum outro vem. Meus irmãos, é tempo de nós fazermos essa leitura e ser sincero. Porque senão a gente vai continuar aqui, vindo aqui na igreja, domingo após domingo, e não terá da sua parte nenhum tipo de crescimento e posicionamento. Isso é péssimo. É como você frequentar uma faculdade e dizer assim, olha, durante 4 anos eu estudei, mas eu estou saindo do jeito que eu entrei, não entendo nada. Das duas uma, ou o lugar que você estava era péssimo, ou a outra, você não se dedicou nada. E aí eu faço essa pergunta para você aqui também, e aí você precisa ser sincero. Se você tem vivido a sua vida de qualquer jeito, do mesmo jeito que você tem entrado, você tem saído, durante a sua semana não há nenhum tipo de transformação, você não está de olho nas suas atitudes, você não está, fazendo uma medição daquilo que você tem falado, daquilo que você tem praticado, eu pergunto para você, esse lugar tem sido bom para você? Tem pregado a palavra? Ou o problema está em você que você não quer nada com a vida? Se for o lugar, vá, não fique, procure um lugar que seja bom e que você de fato possa ser confrontado. Se o problema é com você, mude ou vá também. E procure um lugar que não tenha uma cobrança tão exagerada e que não leia tanto a Bíblia assim, para que você não seja exortado e cobrado. O que eu peço a vocês apenas é que vocês não vivam como viviam os nazarenos. E é possível, gente, porque a revelação que nos está proposta na palavra nos dá essa orientação e essa direção.
nós temos muito mais, preste atenção nisso, nós temos muito mais do que os nazarenos tinham nesse contexto de Marcos capítulo 6. Muito mais, não se compara o que nós temos hoje com o que eles tinham naquela época. Avalie a sua conduta e veja por onde você tem andado. Normalmente, a multidão que ficava pasma, mas aqui nesse texto bíblico que nós lemos, foi o Senhor quem ficou pasmo, foi o Senhor quem ficou admirado com a incredulidade deles. E eu quero deixar para você aqui alguns princípios bíblicos, para sermos trabalhados por isso. Eu quero deixar para você alguns princípios de vida, para que você talvez pare para pensar e meditar naquilo que você pode melhorar. Você pode ser melhor do que você está hoje, com certeza. O Senhor sempre te dará uma nova oportunidade. O fato de você parar para refletir se você tem utilizado a máscara da incredulidade é uma oportunidade que você tem de tirá-la também. Se a leitura que você fizer da sua vida, você chegar à conclusão de que sim, em parte pelo menos eu tenho sido muito incrédulo, então é a oportunidade de você arrancar isso e dizer: eu quero ser trabalhado pelo Senhor todos os dias, para que eu não venha nunca mais a me utilizar desta máscara. Por que Jesus voltou para Nazaré? Jesus estava ali por causa do seu ministério público. Nenhuma grande multidão apareceu em Nazaré. Não havia interesse por Jesus. É possível que sua família tenha convencido a cidade de que ele era um louco. Imagine, a situação era a seguinte: Jesus inicia o seu ministério público, aonde ele vai, a galera voando em cima dele, querem ver os milagres, querem experimentar os milagres, mas não querem o Deus dos milagres, isso é um fato. Agora, para quem fica na cidade era um problema. Imagine, aquele rapaz que era visto por todo mundo mais caladão, mais quietão, mas que sempre tinha uma palavra. Imagine que ele sai para exortar os mestres da lei, as principais autoridades de Israel. Como que fica a família que ficou lá em Nazaré? Eles têm duas opções: ou defende piamente a Jesus, ou eles entram mesmo na onda dizendo: não, ele é meio tantando as ideias, não, ele é meio doidão mesmo, cara, ele não, fica em paz, ó, a gente está junto com vocês, povão. Quando Jesus chega em Nazaré, é diferente de todos os outros lugarejos que ele foi, os povoados, as grandes cidades, é diferente de tudo. Por quê? Porque não havia uma grande multidão para recebê-lo. E por que não havia? Não havia porque nos bastidores, muito provavelmente, já havia sido trabalhado um nível de incredulidade muito grande acerca daquele rapaz que conviveu com as pessoas durante tanto tempo. Eles não poderiam conceber a imagem dele ser o próprio Filho de Deus. Eles não conseguiam aceitar os ensinamentos que ele tinha para dar para a sua própria cidade. Isso é algo muito sério. E é por isso que ele vem com uma palavra como essa: o profeta não tem honra em sua própria cidade. Mas essa desonra, ela foi construída, a incredulidade foi alimentada ao longo do tempo. Não foi algo que nasceu no momento que Jesus chega na cidade. Isso fica claro em alguns textos também, registrado em outras partes do Evangelho, que Jesus chega ali e não tem uma grande multidão para recebê-lo, mas é porque o povo já havia sido trabalhado na incredulidade. Quando Jesus chega à sua própria cidade, diz assim: quando os guardas do templo tentaram prender Jesus, acerca da sua palavra, voltaram atônitos dizendo: nenhum homem jamais falou como este homem. Esse foi um relato. No fim do Sermão do Monte de Mateus registra a sua reação, a reação das pessoas. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Quando Jesus foi a Jerusalém na festa dos tabernáculos, ele ensinou o povo, e João registra algo tremendo em João capítulo 7. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então não haviam dúvidas
acerca da divindade de Jesus, pelo seu ensino, pelos seus milagres, pelas suas palavras, pela sua transparência, pela sua integridade, pela forma como ele conduziu toda a sua vida. Não existia no testemunho público de Jesus nada que o desabonasse. Os próprios nazarenos poderiam trazer em sua memória alguma coisa que desabonasse Jesus, eles não o encontrariam. Mas o fato é que eles não queriam crer que ele era o Filho de Deus. E quantas vezes isso acontece comigo e com você? Por quantas vezes você não quer crer que Jesus é o próprio Filho de Deus que realiza milagres e pode restaurar a sua vida conjugal? Quantas vezes, por ímpeto próprio, você não crê que Jesus pode restaurar a sua vida financeira e você age por conta própria, na incredulidade? Ah não, mas eu já convivo com Jesus há décadas, só que você ainda não aprendeu. Você é igual os nazarenos, você está andando com ele, você está junto com ele, em parte você até se sente bem, mas a outra parte você ainda deixa a desejar. Entende? Como existem máscaras de incredulidade para nós, dependendo do assunto ou da ferida que eu cutuco aqui nesta manhã. Você ainda tem medo da rejeição, mesmo sabendo que não é o homem que te leva para o inferno, mas é o Deus de Israel, que pode te absolver ou te condenar, mas ainda assim, você mantém escondidos os seus pecados, porque você teme o que os outros pensarão de você, como falamos na semana passada. Por que você usa máscara? Medo. Aí você põe uma máscara dizendo, olha, eu sou o super crente, e na realidade nem eu e nem você somos. Quais são os assuntos que são uma linha muito fina na sua vida, que você tem se utilizado de máscaras, e tem demonstrado assim, para você, porque para os outros, é difícil enxergar, mas quais são os assuntos na sua vida que você sabe, que são máscaras de incredulidade? Eu creio em Deus, mas nunca, nos últimos 15 anos, contribuiu para a casa do Senhor, com aquilo que está descrito na palavra, sem eira nem beira, sem acrescentar nem tirar. E por que você não o faz? Porque você ainda usa uma máscara da incredulidade. Você diz que Deus cuida de tudo, mas se eu der, falta. Então peraí, tira isso aí, cara, não vai te levar para lugar nenhum. O meu casamento, se eu falar mesmo, ou se eu abrir quem de fato eu sou para o meu cônjuge, ou se eu abrir quem é o meu cônjuge, está tudo acabado. Sim, se você fizer de qualquer jeito, é muito provável que acabe mesmo. Mas o que a palavra orienta em relação a isso? Tira a máscara. Se você não tirar, você continua vivendo uma mentira, isso traz peso. Você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Vai chegar uma hora que isso vai ficar insustentável. Até quando, meu irmão, nós seremos como os nazarenos? Do convívio, de ver, de ouvir. Deus faz isso, Deus faz aquilo, restaurou vidas, curou pessoas. Mas dizer então, quem é mesmo você? Ah, sim, você é filho de Maria, né? Tamanho era o desdém, porque você sabe que é um povo patriarcal, né? Ninguém dizia, né, é filho da Simone Itamar. Se tivessem que se referir ao seu filho, diriam, é filho do Itamar. Agora, quando pegava a criança e dizia que era filho da mãe, estavam dizendo assim, ó, esse aí não é ninguém. Está aí escrito, ó, na Bíblia. Esse era o nível de incredulidade do povo. Mas o que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã? Alguns princípios de vida para você, para que você consiga vencer a incredulidade que muitas vezes tenta dominar o seu coração e tenta fazer você continuar
vivendo de máscaras. Primeiro, declare e creia na divindade de Jesus. Ele é um ser supremo, Ele é divino. Mas isso é básico mesmo. Mas ainda assim, muitas vezes você deixa o medo ser maior do que este princípio bíblico em sua vida. Diz o texto aqui em Marcos capítulo 6, versículo 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que faz? Quem estava na sinagoga, estava ouvindo todo santo sábado. Olha, vai vir aí a raiz de Davi, e ele curará o doente, ele dará vista ao cego, ele fará o surdo ouvir, ele vai fazer isso, aquilo e aquilo outro, ele ensinará como quem tem autoridade. Eles foram ouvindo, durante toda uma vida, e quando Jesus chega, mas de onde vem isso? Quem ensinou esse rapaz? Quem foi o mestre desse rapaz, desse Jesus, desse carpinteiro que estava aqui conosco o tempo todo? Eles sabiam a resposta, mas eles não declaravam a divindade de Jesus, e esse é um problema. Nós sabemos que Ele é um ser supremo, sabemos da sua soberania, mas temos declarado isso no nosso dia a dia? Pois precisamos declarar, meu irmão. Mesmo quando você recebe uma notícia muito cruel de que você está numa fase do câncer terminal, de que não existe mais volta para você, qual é o seu posicionamento? Deus se esqueceu de mim? Não, Deus é soberano, e se Ele me escolheu para viver nesse tempo, eu preciso crer e continuar crendo que Ele existe, que Ele sabe o que faz. Só foi pego de surpresa as pessoas que morreram aí no Covid. Pode ter sido doloroso, mas só foi pego de surpresa quem não anda com a Bíblia aberta, porque está descrito que isso aconteceria. Na realidade ainda foi bem leve, e muita coisa muito mais pesada. Precisamos nos preparar, meu irmão. Se você ainda continua alimentando um nível de fé terrena, o seu credo tem a ver com as coisas boas que te acontecem, você não está compreendendo a palavra da verdade. E o preparo que nós temos que ter é justamente para o fim, porque quem é de Cristo será perseguido, não tem para onde correr. Se é de Cristo, eu creio em Cristo, eu defendo a verdade, eu vivo a verdade, eu continuarei pregando a verdade, vou defender que essas questões aí que o mundo está dizendo que está tudo bem, não está tudo bem. O que acontece contigo? Você vai ser cancelado, perseguido, destruído. Fale qualquer coisa no contexto que você trabalhe, se o povo lá é incrédulo, fale qualquer coisa acerca de Deus, você vai ver. A situação é crítica e ela tem ficado cada vez mais, então declare e creia na divindade. Você está vendo todos os sinaizinhos, então declare e creia. O povo nazareno viu, percebeu, Jesus voltou, ele já havia começado o ministério, ele volta, não tem ninguém esperando, ele prega a palavra, as pessoas dizem o quê? Da onde veio isso? Eles sabiam, porque conheciam as profecias de Isaías, mas não declararam. Tudo procedia de Deus. Em João capítulo 8, 47 e 48 diz: quem é Deus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Quem não é de Deus, não espere nada. O que vier é lucro. Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. É óbvio que Jesus tinha o poder divino e ensinava a verdade divina, mas a incredulidade obscurece o óbvio. Óbvio que era Ele. Óbvio que eles estavam vivendo o cumprimento de uma profecia tão querida, tão esperada, 400 anos esperada. As perguntas tolas sobre a qual era a origem da sabedoria e obras de Jesus evidenciam o seu ceticismo. Em outras palavras, eles diziam: onde esse sujeito conseguiu essas coisas? E o sentido grego da palavra, da sentença, é de desdém. Não tem condições desse rapaz aí ser alguém. Não tem. Segundo princípio, confie na inerrância da palavra de Deus. É isso aí. Eu fiz essa mensagem antes da rainha dos baixinhos abrir a boca.
só abre a boca para falar besteira. É um negócio impressionante. Ontem eu estava vendo um outro vídeo que é tão ruim quanto, que é o caçador dos demônios, dizendo que ele estava lá em Curitiba e que 300 covas ele iria fechar. Gente, tem crente e descrente que é ruim com força. Foge desses caras. Eu te incentivo a procurar uma mensagem desses pregadores famosos, com milhões de seguidores no YouTube, chamando a atenção do povo. Com exceção do Silas. O Silas desce a ripa mesmo, não importa quem, né? O público dele é a Assembleia de Deus Raiz. Eu gosto dele. Mas vai lá, procura lá no Dave Leonardo, uma pregação expositiva, se é que ele sabe o que é isso, de exortação. Você não encontra, mas você pega um trecho da mensagem e fala, nossa, Deus falou tanto comigo. Não foi Deus que falou com você, né? Foi você que queria ouvir esse tipo de coisa. Que muitas vezes, na hora que a gente está muito mal, o que a gente mais precisa é ficar mais mal ainda. Não é alguém massageando o nosso ego, é alguém dizendo assim, você está muito mal? Estou muito mal. Então, foram escolhas suas. Você chegou onde chegou porque você escolheu assim, mas você não precisa ficar aí. Você só fica aí se você quiser. Tem a solução para a sua vida. Então, para você sair daí agora, vamos abrir a Bíblia aqui, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Só que não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, você não estava onde estava. Então, vamos lá. Acompanha comigo. Simples assim. Tem gente que, se não chegar no fundo do poço, realmente não percebe que está tão sujo de lama. E acha que está tudo bem. O fundo do poço para nós, no fim das contas, não é tão ruim assim. Para a gente acordar. Permanecer lá é um problema. Mas ficar sujo de lama não é problema. Dá para sair. Então confie na inerrância da palavra de Deus. Diz Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Por que estavam tão escandalizados? Porque havia sido trabalhado um nível de incredulidade muito grande no coração deles. Jesus escandalizou, e aqui o texto diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, ou seja, não é filho de José, ele é filho de Maria, de alguma forma existia ali, talvez, ou existiu um desejo de uma explicação do porquê ele era considerado esse doido. Talvez alguém tenha tentado explicar, ele é deste jeito, ele ensina desta forma, e os milagres estão acontecendo, porque ele não veio por vias normais. Maria, eu fiquei grávida do Espírito Santo, esse filho que eu carreguei na barriga, é o filho do próprio Deus, ele é o cumprimento da profecia. Talvez na tentativa de explicar, o que os caras pensaram? Que para você fez esse filho fora do casamento, ele é um filho do pecado, não é o filho de Deus. Por isso que o texto bíblico diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, porque não se sabe quem é o pai. Essa era a crença deles. Eles não estavam acreditando a Jesus a verdade daquilo que estava escrito nas profecias. É muito possível que eles estivessem chamando Jesus como filho de Maria, insinuando que ela fornicou para concebê-lo. Em João 8,41, os líderes religiosos fizeram essa acusação de forma aberta, tratando Jesus como filho ilegítimo e pai desconhecido. Mas isso está muito distante de mim, pastor. Essa questão da inerrância da palavra de Deus está muito distante de mim. Tome cuidado, meu irmão. Você precisa constantemente avaliar a sua vida, para ver se de fato a palavra de Deus está ainda inerrante em seu coração. Não há dúvidas, ok? Uma das nossas regras de fé e prática nessa igreja é a inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus não contém, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não existe nada de errado aqui. Os princípios estabelecidos pelo Senhor desde antes da eternidade estão revelados aqui.
entendemos e compreendemos que um culto na igreja deve seguir o que está aqui, uma vida fora da igreja deve seguir o que está aqui, a forma como fazemos ação social deve seguir o que está aqui, a forma como nós amparamos o que está doente deve seguir o que está aqui. Tudo fora da palavra de Deus está errado, ela é inerrante. Esses dias a Silvana me perguntou, esposa do Felipe, pastor, e sobre a unção com óleo, como devemos proceder? Eu falei, tá aí uma boa pergunta, porque essa é uma das questões mais discutidas na Bíblia. Aí fui estudar um pouco sobre a questão da unção com óleo. E qual é a orientação bíblica? A orientação bíblica é que nós devemos ungir o enfermo. Mas também diz que a oração feita com fé curará o enfermo. Tiago capítulo 5. Ou seja, pastor, você pode ungir o meu carro? Não. Pastor, você pode ir lá na minha casa ungir a minha casa? Não. Mas por que não? Porque não está na Bíblia. Está na Bíblia? Não. Pastor, você pode ir em casa orar pelo meu filho que está doente? Posso. Aliás, também você pode orar por ele. Não, mas você traz aquele óleozinho, mas se faltar o óleo, não tem problema, meu irmão, porque é a oração feita com fé que curará o doente. Você entendeu? Tem muita gente deixando a palavra de lado, e aí deixa a palavra e começa a acreditar em um monte de baboseira. E em vez de acreditar naquilo que está escrito, mas só dá para acreditar no que está escrito se lê, se não lê, você não acredita. Aí passa a acreditar que se não tiver óleo, vai ficar rangendo o motorzinho. Se não tiver isso, se não tiver aquilo, se não tiver aquilo outro, se a gente... Calma, meu irmão. O que está descrito na palavra de Deus? Isso nós temos que ter noção. Meus irmãos, é tempo de vocês se posicionarem. Se você não lê a Bíblia, passe a ler a palavra de Deus. Tem assuntos que ela trata aqui que não, ela não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Você entende que talvez seja a hora de tirar essa máscara da incredulidade? Não dá para ficar levando rosa para casa, que é o que prega a outra igreja. Compre essa rosa por X, leve para sua casa, e você perceberá que todo o mal da sua casa vai para a rosa. É lógico, você tirou da terra, é lógico que ela vai murchar e morrer. Isso é biologia, pô. Não tem nada a ver. Ah não, mas é a minha fé. Fé no quê? Fé em quem? Isso precisa ser dito. Não é fé na fé, não é fé no seu bolso, não é fé num misticismo gospel. A fé válida é a fé em Cristo Jesus. Amém, igreja? Essa é a fé válida. O restante é fake, é Shopee, entendeu? É China, é réplica, não vale. Pode ser muito parecido, mas não é original. Não é. Então confie na inerrância da palavra de Deus. Eles citaram seus irmãos, Tiago, futuro líder da igreja em Jerusalém, José e Judas e Simão. Citaram também que ele tinha irmãs. Na verdade, todos eram meio-irmãos de Jesus, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Os demais eram filhos de José e Maria. Então no meio desses, com certeza, eles deturparam, distorceram, mas precisamos continuar crendo na inerrância da Bíblia, da palavra de Deus. Terceiro, mantenha-se convicto da divindade de Jesus. Crer na divindade é um passo, manter-se convicto é outro. Por quê? Eu creio. Legal? Ótimo. Então vamos seguir? Vamos seguir. Vamos continuar peregrinando. E aqui eu quero deixar para você a indicação de um livro, mais ou menos, pelo menos uma vez por ano você tem que ler esse livro, O Peregrino. Então você continuou lá, está na sua peregrinação. O que vai acontecer agora? Vamos ver se de fato esse povo está crendo. Aí aparece a primeira dúvida, aparece o primeiro empecilho, aparece a primeira situação. Então ter a convicção é uma coisa, manter-se convicto é outra. Porque agora na sua escalada de fé, você terá diversas oportunidades de dizer sim, eu creio em Cristo e eu permaneço nele, e nada vai me tirar desse caminho.
E o interessante no livro do Peregrino é que tem um momento que ele realmente acredita que o atalho é a solução. Ele pega o atalho, ele se arrepende por completo, que ele sofre as consequências de tomar a decisão errada. Vale a leitura, gente. Leia com seus filhos, leia para você mesmo. Traga uma meditação sobre o livro. Ele é extremamente, profundamente bíblico. Depois da Bíblia, o livro mais vendido em toda a face da terra é o livro O Peregrino, John Bunyan. Então mantenha-se convicto da divindade de Jesus. Manter-se convicto é um desafio para mim e para você. Eles se escandalizaram com ele. Era uma blasfêmia absoluta em suas mentes que ele afirmasse ser Deus, o Filho de Deus. Isso era escandaloso. Por isso Romanos 9,33 diz: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Jesus prepara seus discípulos para a próxima sessão de Marcos. Mateus detalha algo muito importante que Jesus disse a eles: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e mansos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governantes, governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E assim age o mundo para com o mensageiro do evangelho. Ele ridiculariza, ele mostra desdém, hostilidade, ferocidade, perseguição e até martírio, com a sua resposta à verdade. Pastor, não sofro nenhum tipo de perseguição. Se você não sofre nenhum tipo de perseguição, você precisa ver se é um cristão, porque então condiz com o que está escrito aqui. Mesmo orando em um país livre, que não é livre, está amarrado com o pecado. As entranhas estão assim, da nossa nação. Tem uma raiz profunda de iniquidade aqui. Você não precisa estar na Arábia Saudita para ser perseguido, meu irmão. Basta você falar a verdade em nome do Senhor, que aqui você vai sofrer as consequências. Num país livre. Ou de onde você acha que está surgindo a ideia de reescreverem a Bíblia? É com base em perseguição. Querem acabar com tudo que nós acreditamos. Isso é uma perseguição declarada. E enquanto você estiver silencioso, o mal vai continuar gritando. Por isso que a gente tem que falar. Uma vez eu coloquei na minha rede social, é minha, eu coloco o que eu quiser. Pet não é filho. Você chama seu cachorro de filho, você precisa de ajuda, de uma clareza, de propósito de vida. Seu filho é filho, seu cachorro é seu cachorro. Você pode ter um carinho muito grande por ele, mas o que você está me dizendo biologicamente não é possível. Se existe uma atrocidade de que homem não pode gerar filho, imagine gerar um pet. Aí piorou. Aí o nível de insanidade vai além, é uma loucura. Cristão genuíno não chama cachorro, nem papagaio de filho. Você pode ter um carinho e deve tratar bem os animais, isso é bíblico, mas você não pode ultrapassar os limites. Ah não, mas não tem nada a ver. Então é por isso, do não tem nada a ver, que a gente está onde está. É porque vai abrindo concessão para aquilo que não existe. E aí há uma confusão, porque talvez você seja ultra bem resolvido, chamando o seu pet de filho, mas o seu filho pequenininho de 2 anos de idade, ele está vendo que o mesmo valor de chamar aquele animal de filho, é a mesma coisa que você o chama também. Então não tem como ele separar as coisas nesse processo de formação. E esse tipo de coisa destrói uma vida, uma igreja. Então não venha com esse negócio de que não está tudo bem, não está. Enquanto não chamarmos pecado de pecado, não estará, meu irmão. É isso que eu quero que você entenda. É por isso que a gente tem que tirar a máscara da religiosidade. Ah não, mas não tem nada a ver cantar algumas canções gospel. Tem a ver. Tem música que não é cristocêntrica, é eucêntrico. Que você é o cara, você é vitorioso, você é isso, você é aquilo. Não é assim. A gente canta música aqui, mas tem que escolher. Não é qualquer canção que entra aqui. Não pode, não tem como. Se não for uma canção cristocêntrica, não dá. E não dá nem para você cantar quando você estiver tomando banho. Amém? É isso. Então continue crendo em nome de Jesus e mantenha-se convicto
da divindade de Jesus. A descrença obscurece o óbvio, eleva o irrelevante e ofende o mensageiro. E esse ressentimento vem do ódio à mensagem. Ele ataca o mensageiro, e claro, Cristo viveu isso. Eles o mataram porque ele foi o portador da mensagem mais maravilhosa já pregada. Por isso ele morreu. E quarto e último, aplique fé para aceitar o sobrenatural. O versículo 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Do que se trata? Foi um problema de poder? Jesus então tinha descarregado as baterias na cidadela anterior? Fez muito milagre, acabou a bateria, preciso botar o dedo na tomada de novo para recarregar. Era isso? Lógico que não. Não foi um problema de propósito. Qual é o propósito dos milagres? Atestar a verdade. Se eles rejeitaram a verdade, não havia necessidade de milagres. Mais uma vez, vem aqui para você, olhe para mim. Existe uma ordem na fé cristã. Primeiro eu aceito o Deus dos milagres. Depois eu evidencio os milagres de Deus. Estão invertendo essa ordem constantemente. As pessoas estão vindo para a igreja igual a multidão vem. Não, porque estou precisando, Deus tem para me dar, e Ele vai liberar sobre a minha vida. Aí vem a penca, vem a multidão. Só que esse ensino não se sustenta. Chega uma hora que a pessoa ela diz assim: Deus? Isso é a maior baboseira que existe. Me venderam um Deus que não existe. De fato, esse Deus que te venderam não existe. Eu estou vendo aqui, a gente pintou o chão anteontem. Estava até mostrando para a Valéria. Aqui, ali, está manchado aqui, de lágrima. Logo depois do momento de intercessão, tem lágrima ali, tem lágrima aqui, manchando o chão. De pessoas que de fato estão precisando de algo do Senhor. Você, meu irmão, que está buscando o milagre de Deus, busque o Deus dos milagres com toda a intensidade do seu coração. O milagre vai acontecer no tempo de Deus, da forma de Deus. Não duvide disso. Creia de todo o seu coração. Aplique fé para aceitar o sobrenatural. Tem muita gente que fala do sobrenatural, mas não aceitou nem o natural ainda, que é a palavra. Jesus operou gigantescos sinais, ressuscitou mortos, curou todo tipo de enfermidade, libertou pessoas escravizadas por demônios, mostrou compaixão e viveu em plena sabedoria, constante. Em tudo provou ser o Messias, mas a nação decidiu sobre ele o quê? Olha o que está escrito aí no seu esboço: crucifica-o, fora com este, solta-nos Barrabás, seja crucificado, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, fora, fora, crucifica-o, não temos rei senão César. Essa incredulidade ainda sonda os nossos corações. Vou pedir para você ficar de pé, a banda pode subir, por gentileza. E se de alguma maneira você tem vestido a máscara da incredulidade, eu quero que você se coloque diante do Senhor nesta manhã. Faça um compromisso com Ele, em nome de Jesus. Nem que seja um compromisso de você ler um trecho da palavra de Deus, mas todos os dias, e meditar nele. Um jejum, um tempo de oração. Levantar um pouquinho mais cedo, meu irmão. O que te custa? Levantar 15, 20, 30 minutos, um pouco mais cedo do horário que costumeiramente você levanta, e dedicar para o Senhor o que você tem de melhor, que é o início do seu dia. A cabeça está fresca, você acabou de descansar. Dedique a Ele. E se a sua vida não melhorar, se ela não melhorar assim absurdamente, então deixe de vir à igreja. Mas eu estou falando para ler e meditar, para ter um tempo de oração. Não é para fazer no automático, é para tirar a máscara da incredulidade e dizer: Senhor, até aqui eu pequei contra Ti, mas a partir daqui eu não quero mais isso para mim. Eu quero uma vida totalmente dedicada a Ti. Eu quero estar mesmo sem máscara nenhuma, e eu quero crer. Crer como creram algumas pessoas do Novo Testamento, não como os nazarenos. Gente, isso é possível. Amém?
É possível você fazer escolhas boas em sua vida. É possível você continuar crendo a despeito do que vem ali acontecer. Feche seus olhos. Vamos orar. Jesus, nós temos tantas coisas para acertar contigo, meu Pai. Por vezes achamos que somos os super crentes. Estamos vindo à igreja, trazemos os nossos filhos, frequentamos todo domingo, não faltamos, de manhã e à noite. Estamos sempre por aqui e achamos que isso é suficiente. Mas sabemos que não é, porque o Senhor sonda os corações. Nesta manhã, Jesus, eu te peço que a começar de mim, meu Pai, o Senhor me mostre quais são as máscaras de incredulidade que eu tenho colocado em meu rosto para esconder quem realmente eu tenho sido. Me ajude, meu Pai, a me arrepender dos meus pecados. Me ajude a reconhecer a sua divindade e a permanecer convicto de quem o Senhor é e do que o Senhor faz. Me ajude, meu Pai, a buscar com toda a intensidade o Deus dos milagres, não os milagres de Deus, que são uma consequência. Me ajude, Senhor, a compreender a sua mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho, a ler, a meditar. Ó Pai, eu tenho um grande desafio, Senhor. Quantas e quantas vezes, meu Pai, eu não peguei a Bíblia simplesmente para ter um estudo técnico, fazer uma mensagem, apresentar uma mensagem, mas eu sei que não é isso que o Senhor espera de mim. O Senhor espera muito mais. O Senhor espera um relacionamento, e é o que eu te peço nesta manhã, Jesus, um relacionamento, aonde eu possa te ouvir, e aonde eu possa, meu Pai, falar contigo com toda a liberdade do meu coração. Nos ajude, Jesus, a sermos verdadeiros, a compreendermos a sua mensagem, e a seguirmos fielmente a sua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar essa última canção? Amém, igreja? Amém. Então fique até o final, vamos cantar essa última canção e adorar o nosso Senhor Jesus.